de hoje, a gente vai falar sobre os verbos être e avoir, que são os dois principais verbos da língua francesa, né? O verbo être significa ser e estar, e o verbo avoir significa ter. A conjugação deles, ela é complicada, ela é um pouquinho difícil, porque são verbos muito usados na língua, né? Normalmente, essas coisas que a gente usa muito, elas começam a ser mais variáveis. Então, a gente precisa estudar bastante para não errar a conjugação desses verbinhos aí. Antes de falar dos verbos do être e do avoir, eu queria mostrar para vocês os pronomes pessoais, né? Les pronoms personnels. Quais são os pronomes pessoais do francês? São 6, né? São 6 pessoas que a gente vai dividir entre singular e plural. Então, à esquerda aí da tela de vocês está o singular e à direita está o plural. Vamos repetir comigo todos eles para a gente aprendê-los. Vamos lá, o primeiro. Je. Repitam comigo. Je. O segundo. Tu. Tu. O terceiro, ou a terceira pessoa. Il. Elle. On. Que é a terceira pessoa do singular. Ele, ela. Esse on corresponde ao agente do português. Então, é um nós, né? Como se fosse um nós, a ideia de plural, mas a gente conjuga no singular. Por isso que ele está junto ali com il, ela. Né? Em português também, a gente não fala a gente vamos, a gente não conjuga no plural, a gente conjuga no singular. A gente fala a gente vai. Por isso que ele está ali do lado esquerdo, no singular. Na coluna da direita, vamos lá. Repitam comigo. Nous, vous, il, ela. Primeira observação que eu tenho para dizer para vocês. No je, quem assistiu a aula do alfabeto, que eu fiz semana passada, sabe como fazer esse som, né? Aquele som do E, que é um E com boca fechada. Então, vocês têm que pensar, tem que tentar fazer o E com a boca fechada. Então, vamos do E pro E, e aí fecha. Je, ok? Pro tu, mesma coisa. Então, a gente, para falar o tu, a gente tem que fazer o I com a boca fechada. Então, vem do I, U, tu, ok? Então, esses são os pronomes pessoais do francês que a gente vai usar para conjugar os verbos. O je é o eu, o tu seria o nosso você, tá? O il, ele, ela, on, a gente. Nous é o nós, vous é o vocês, no plural, il, eles e ela, elas. Tudo bem até aqui? Tudo certinho, né? Vamos lá, então, começar a ver o verbo être. É importante que, se você estiver, de fato, querendo aprender francês, que você tenha um caderno, que você esteja com a sua caneta, que você anote a conjugação desses verbos. Seja se você está assistindo essa aula ao vivo, seja se você está assistindo a aula depois no YouTube, né? Então, vai conjugando os verbos aí comigo e escrevendo todos eles. Vamos repetir primeiro todos, depois vou passar algumas observaçõezinhas. Vamos primeiro. Je suis. Repitam aí. Je suis. O segundo. Tu es. Tu es. Il est. Elle est. On est. Vamos para o plural agora. Nous sommes. Repitam aí. Vous êtes. Repitam. Ils sont. Elles sont. Bom, essa é a conjugação do verbo être no presente. Vocês devem ter percebido que tem algumas letrinhas aí que não são pronunciadas, não é mesmo? Vou falar de novo a pronúncia de todas e vocês vão anotar aí quais são as letras finais. Se quiserem, podem mandar no chat, que a gente não pronuncia. Vou ler todas. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Quais são as letras, então, que sempre aparecem no fim, nessa conjugação, e que não são pronunciadas? No je suis, o S.
não é pronunciado. Esquece ele, corta. Então, escreve a pronúncia e desenha um corte em cima dele para você se lembrar que não é je suis, é je suis. Tu es também é o S. A gente não pronuncia esse S aí. Então, corta ele. Il est. A gente não pronuncia nem o S e nem o T. Corta os dois. Il est. Se precisar, coloca entre parênteses do lado para você lembrar que EST é E. Nous sommes. O que a gente não pronuncia em nous sommes? Mais uma vez, a letra S. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. O que a gente não pronuncia? O S de novo. Ils sont. Elles sont. O que a gente não pronuncia? O T. Ok? Então, a gente teve aí uma certa regularidade de letras que aparecem no fim, consoantes especificamente, que aparecem no fim e que não são pronunciadas. A letra S e a letra T, se vocês quiserem criar já uma regrinha e generalizar, vocês podem pensar que, na maioria das vezes, que a letra S e a letra T aparecem no final da palavra, elas não são pronunciadas. São consoantes mudas, que a gente vai eliminar. A gente escreve sempre, senão está errado, mas a gente não pronuncia, ok? Mais uma observação. Vocês devem ter percebido, aqui com o vous êtes, que se eu falo o vous sozinho, eu não pronuncio o S. Se eu falo o vous com o et conjugado do lado, que som que vocês ouvem na passagem ali de uma palavra para outra? Vous êtes. Vous êtes. Posso falar só o vous, sozinho, vous, e posso falar com a conjugação, vous êtes. Que som que é esse que na passagem de uma palavra para outra eu vou escutar? É um som de Z, né? Um som de Z, ou um som de Z, que é a liaison. É uma ligação em francês, que existe em português também, que a gente faz, às vezes, para evitar o encontro de vogais do vous, do U, com o E. Então, esse S que não seria pronunciado, né, no vous, eu vou pronunciar ele para conseguir passar do U para o E, sem que eles se encontrem, sem que as vogais se encontrem. Vous êtes. A mesma coisa acontece no il, no elle e no on, com o E, né? Bonsoir, linda. Bonsoir. Tô vendo que você está chegando por aí. Áurea, bonsoir também. Podem se achegar e vamos continuar aqui vendo a conjugação do être. Então, com il, com elle e com on, que eu estava falando, a gente também junta com o é. A gente vai falar il est. A gente não fala il est. Il est. Il est. Como se a próxima palavra começasse com L. Il est. Elle est. Mesma coisa, como se fosse elle. E on est. On est. Como se o é, como se o próprio être que começasse com a última letra da palavra anterior, do pronome pessoal, ok? Então, isso acontece aí no il est, elle est, on est, e no vous êtes, aqui na conjugação do être, ok? Então, sugiro que vocês anotem essa conjugação e, se possível, que vocês repitam essa conjugação várias vezes para vocês memorizarem ela o mais rápido possível. Se precisarem de auxílio para fazer exercícios, vão lá no nosso site. No menu do nosso site, menu superior, tem uma barra, um botão que chama Exercícios. Lá você consegue praticar essas coisas que a gente está aprendendo aqui, tanto do alfabeto que a gente aprendeu semana passada, quanto dos verbos être e avoir, ok? Vamos lá, passando para o avoir agora. O que é o avoir? O avoir é o verbo ter do francês, ok? Vamos ver a conjugação. Então, aqui no avoir, o que a gente tem? Vamos repetir comigo. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Repetiram, né? Então, se não repetiram, tentem na próxima repetir.
porque eu não estou vendo vocês, não tô aí com vocês, eu não consigo fazer vocês repetirem. Por isso que é tão importante nas aulas vocês estarem presentes com o professor ver vocês, conseguir corrigir, afinar, mostrar como é que faz a pronúncia, às vezes facilita muito na aprendizagem da língua estrangeira que a gente esteja presente com o professor. Então, lembrando mais uma vez, quem quiser vir no dia 14, na aula experimental gratuita que a gente vai fazer numa turma fechada e restrita lá no Zoom, para fechar esse primeiro mês de lives que a gente está fazendo, mandem uma mensagem para a gente no WhatsApp. Vamos lá. Primeira coisa que eu posso falar aqui do avoir. Vocês perceberam? Ó, deixa eu voltar para o je suis do être, para o je aqui do avoir. Por que que o je mudou? No je, que era J-E, mudou para J apóstrofe e virou ali AI. Por quê? Basicamente, pela mesma razão que eu expliquei lá da liaison, né? Isso aqui não é uma liaison, mas é pela mesma razão. Por quê? Se vocês prestarem atenção, o je, ele termina com e, que é uma vogal. E o é, ali, a i do avoir, começa com a, que é uma vogal. A gente não pode deixar essas duas vogais se encontrarem. A vogal do e com a vogal do a, elas não podem se encontrar. Para que elas não se encontrem, eu tiro o e e coloco um apóstrofe, para facilitar a pronúncia. E aí isso aí vira G. G. Vamos repetir mais uma vez. G. Vamos lá. Tu as, répétez. Il a, elle a, répétez. On a, répétez. Nous avons, repitam. Vous avez, e repitam o último. Ils ont, elles ont. Estão vendo que aqui também acontece a liaison, aquela ligação da palavrinha anterior com a palavra seguinte? Aqui aconteceu a ligação em quais verbos? Em quais pronomes? A gente percebe aqui no nu, nous avons, a gente ouve aquele mesmo Z. Vou voltar aqui para vocês verem. Opa, voltei demais. Do vous êtes, que a gente viu aqui. Aqui a gente ouve no vous avez, a gente ouve o Z, vous avez. E no nous avons, a gente também ouve o S. Na verdade, é um som de Z, né? Então, novamente, tanto no nu quanto no vous, são dois pronomes pessoais que eu não vou falar o S se eu conjugar só, se eu falar só ele, nu, vous, sem S. A hora que eu coloco o verbo, eu preciso ligar. Então, nous avons, vous avez. Também acontece com a última pessoa do plural, o il e o ela. Eu vou falar ils ont, elles ont. Ok? Tá claro, pessoal? Tá dando para entender? Tem uma diferença bastante importante aqui que os alunos confundem muito no início, que é a conjugação desse on aqui, ONT, com a conjugação desse som aqui, do SONT. Prestem atenção e me falem se vocês percebem a diferença. Ó, ils sont é o verbo être. Ils ont, verbo avoir. Qual que é a diferença, então, entre eles são e eles têm, em francês? Ils sont, ils ont. A diferença aqui é esse S, nesse som de S, de S, e esse som de Z, de Z. Ils sont, eles são. Elles sont, elas são. Ils ont, eles têm. Elles ont, elas têm. Ok? Então aqui terminamos de ver a conjugação do être e do avoir. Luiz está dando boa noite aí também. Bonsoir, Luiz. Bonsoir a tous. E Luiz Cláudio estava falando que estava tudo muito claro, então está dando para entender, né, Luiz? Obrigado pela resposta. Tendo visto, então, a conjugação do être e do avoir, eu sugiro para vocês que vocês mantenham no caderno de vocês essa conjugação escrita, né? Se for necessário, esse vídeo aqui ele vai para o YouTube. Se vocês precisarem, vão lá ver o vídeo, deem um pause, parem o vídeo para conseguir anotar e conseguir puxar essas conjugações aí para o caderno.
E, sinceramente, pessoal, eu sugeriria para vocês fazerem uma conjugação repetida. Repete, repete, repete. Conjuga várias vezes o être, conjuga várias vezes o avoir, até você chegar num momento em que você não precisa mais olhar a última conjugação para escrever, tá? Daí significa que você vai ter decorado. Como esses verbos são super irregulares, têm umas formas muito diferentes com cada pessoa, dá um certo trabalhinho se vocês não fizerem essa repetição, que é um pouco mecânica, eu sei, mas que é eficiente para vocês memorizarem a conjugação deles, sem dificuldade, ok? E aí repitam também em voz alta, fiquem je suis, né, pro être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. E para avoir a mesma coisa. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Ok? Perfeito, então. Tendo visto essa conjugação aqui, queria que a gente lesse as seguintes frases. On va lire les phrases suivantes. Repitam aí comigo. Je m'appelle Marie. Je suis québécoise. Repitam aí. J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. O próximo. Je suis enseignante. Je suis enseignante. Repitam aí. J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants. E a última, repitam aí. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Je veux savoir, pour chacune de ces phrases, quelles informations concernent les phrases. Quero saber, para cada uma dessas frases, que informação que eu estou pedindo. Coloquei aí à direita, então. Âge, famille, nationalité, état civil, profession e nom. A maioria das palavras da direita são transparentes. O que significa isso? Transparent. Que dá para entender o que é. Família. O que é? Família. Nationalité. Nacionalidade. État civil. Estado civil. Profession. Profissão. Nom. Nome. E âge. Talvez pelo inglês vocês consigam saber. Âge é idade, né? Âge. O que eu quero saber? Vous allez associer la colonne de gauche à la colonne de droite. Quero que vocês associem a coluna da esquerda à coluna da direita. Je m'appelle Marie. Que informação da coluna da direita que eu estou passando aqui quando eu falo je m'appelle Marie? É âge, é famille, é nationalité, é état civil, é profession ou é nom? Quando eu falo je m'appelle Marie, eu estou passando o nom, né? Eu estou passando o meu nome. Je m'appelle Marie. Certo? Perfeito. Segundo, isso mesmo, Aura. E o Diogo também mandou aqui no chat. Perfeito. O seguinte, je suis québécoise. Je suis québécoise. O que eu estou passando aí? Que informação que eu estou passando com je suis québécoise é âge, é famille, é nationalité, é état civil, é profession ou é nom? Nationalité, muito bem, exatamente. J'ai 32 ans. A terceira frase à esquerda. J'ai 32 ans. Quelle information je passe avec cette phrase? J'ai 32 ans. L'âge, la famille, la nationalité, l'état civil, la profession ou le nom? J'ai 32 ans. 32 ans. Exatamente. E a idade? Âge. Je suis enseignante. Je suis enseignante. Que informação que eu estou dando quando eu falo je suis enseignante? Âge, famille, nationalité, état civil, profession ou non? Se eu falar je suis enseignante, que informação que eu estou passando? Je suis enseignante, isso mesmo, eu estou passando minha profissão. Eu, por exemplo, je suis enseignant. Je suis enseignant, exatamente. Quando eu falo j'ai 3 enfants, tá sobrando aí família e état civil.
Quando eu falo j'ai 3 enfants, j'ai 3 enfants, 3 crianças, eu tenho 3 crianças, eu tenho 3 filhos. Eu estou passando informações sobre a minha família, n'est-ce pas? E a última, je suis célibataire, je suis célibataire. Estou passando informação sobre o quê? Bom, por exclusão, sobrou état civil. E não venham pensar que célibataire é celibatário, célibataire é solteiro, solteira, tá? Então, je suis célibataire é aquela pessoa que não está casado ou casada, ok? Bom, vou passar aqui para o próximo. A gente tem, então, je m'appelle Marie como nome, je suis québécoise comme nationalité, j'ai 32 ans comme âge, je suis enseignante comme profession, j'ai 3 enfants, famille, je suis célibataire, état civil. Parfait. O que eu quero que vocês façam agora? Não sei se vocês perceberam, devem ter percebido, mas as frases que eu coloquei aí não foi à toa. A maioria delas, tirando a primeira, estão ou conjugadas com être ou conjugadas com avoir. Tirando a primeira, je m'appelle Marie, que é o verbo s'appeler, a conjugação é feita com o verbo être ou com o verbo avoir. Vocês são capazes de identificar cadê o verbo être, cadê o verbo avoir? Então, quais frases eu usei o verbo être? Deem uma olhadinha aí. Eu usei o verbo être em je suis québécoise, je suis enseignante e je suis célibataire. E quais frases eu usei o verbo avoir? J'ai 32 ans, j'ai 3 enfants. Então, para a gente pensar aqui no je suis, no j'ai, que são os verbos être e avoir, isso é interessante que a gente pense que informações a gente consegue dar quando a gente usa o verbo être e o avoir. Então, como é que a gente usa o verbo être e o verbo avoir? Bom, a gente já viu ali atrás que para dizer o nome, a gente vai usar o verbo s'appeler. Je m'appelle Arthur. Foi um verbinho que a gente viu lá na última quinta. Se não tiver visto, dá uma olhada no vídeo de quinta passada. Para dizer minha nacionalidade, eu vou usar o verbo être sempre. Je suis brésilien. Je suis québécois. Je suis français. Je suis belge. Ok? Je suis canadien. Nacionalidade, sempre o être. Para dar a minha idade, e aí é muito importante que vocês coloquem um asterisco, uma estrelinha, circulem de vermelho, de rosa, de amarelo. Haja, gente. A gente usa o verbo avoir, igual em português. Eu tenho X anos, eu tenho 18 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho. Então, em francês também. J'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, etc. Não me venham confundir aqui e falar je suis 30 ans. Não é suis. Isso aí é comum quando a gente é influenciado pelo inglês. Tem muita gente que aprende inglês antes, e aí vem falar a idade e fala je suis 30 ans. Não é je suis, é j'ai, verbo avoir, ok? J'ai 30 ans. Para falar da minha profissão, être, je suis enseignant, je suis technicien, je suis infirmier. Para falar da família, pensando aqui especificamente em crianças, né, em filhos, eu posso falar j'ai 2 enfants. Se a minha família for meus cachorros, j'ai 2 chiens. J'ai un chat, se for um gato, j'ai un chat. Então, j'ai un enfant, j'ai un chien, j'ai un chat. E o estado civil, je suis, sempre. Je suis marié, je suis célibataire, je suis divorcé, etc. Bom, o que a gente vai fazer agora? Queria que vocês se apresentassem. Então, queria que vocês usassem esses verbos que a gente usou, que a gente aprendeu, dando algumas informações sobre vocês. Pode ser só 2, não precisa ser todas. Então, vocês podem falar je m'appelle, je suis com a nacionalidade, caso vocês saibam a nacionalidade. J'ai, pode colocar o número com a idade. Je suis com a profissão, se vocês souberem escrever a profissão. Se da família de vocês, pode falar das crianças, dos animais. J'ai 2 chiens, j'ai 2 enfants. E do estado civil,
je suis célibataire, je suis marié. Então eu queria que vocês tentassem se apresentar no caderno de vocês ou aqui no chat. Se quiser se apresentar agora, pode mandar. Se estiver vendo o vídeo gravado, manda aqui no chat que eu vou voltar depois para olhar os comentários. Posso até corrigir, né, o que vocês mandarem aí depois que vocês escreverem, ok? Então, eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse exercício praticando com os verbos, de preferência com todos. Se tiver muito difícil, escolhe 2 e começa com 2. Escreve aí no caderno, né? Je suis brésilien, je suis infirmier, para já ir usando esses verbos na escrita. Olha lá, o Diogo já mandou. Je m'appelle Diogo. Excellent. Bravo, Diogo. C'est exactement ça. Deixa eu mostrar aqui. Então, o Diogo mandou aqui, je m'appelle Diogo. Merci, Diogo. É muito importante, pessoal, que essa prática dos verbos não fique só aí na escrita do teclado. Por isso que eu convidei vocês para a aula experimental do dia 14 de julho, para a gente se encontrar, ia falar pessoalmente, não é pessoalmente, para a gente se encontrar virtualmente, mas sincronamente, de maneira síncrona, para eu fazer vocês falarem, para eu conseguir fazer uma atividade em que vocês falam e que vocês interagem comigo, com outro colega, para vocês aprenderem a falar o francês falando, que é a única maneira que a gente aprende uma língua estrangeira. Olha aqui, o Carlos mandou também, muito bem, Carlos. Je suis brésilien, excellent, exactement ça, bravo, merci beaucoup, Carlos. Exatamente. E aí, então, pedindo uma última atividade para vocês, vou passar aqui para o slide seguinte, e essa daqui vai ser a tarefa de vocês. O que vocês vão fazer? Bom, primeira coisa que vocês têm que se apresentar, isso aí ou vocês já fizeram ou vocês vão fazer daqui a pouquinho. Tarefa de vocês é a seguinte, vocês vão pensar em alguém, pode ser aqui a Céline Dion, já dei as informações dela, ó. Non, Céline Dion, âge 54 ans, profession chanteuse, nationalité, para quem não sabe, Céline Dion é sim quebecoise. Queria que vocês apresentassem ela. Como é que a gente poderia apresentar a Céline Dion? Comecei ali já. Elle s'appelle Céline Dion. Elle, e aí continua, ok? Esse daqui, vocês têm que prestar atenção, porque não vai ser je suis Céline Dion, je suis chanteuse. Não, não é je, é ela. Então, qual que seria? Se eu fosse apresentar a Céline Dion com a profissão dela que está aí, chanteuse, com a nacionalidade que está aí, québécoise, eu usaria o verbo être ou o verbo avoir? Será que vocês conseguiriam fazer isso? Ou mandar aí no comentário, ou mandar no caderno de vocês. Né? A escrita do caderno ela é diferente da escrita do teclado. Aqui a gente está na aula virtual, então podem mandar nos comentários para eu dar uma olhada, mas não abandonem a escrita à mão, a escrita do caderno. Deixem aí um caderno de francês, cultivem, né, o hábito da escrita, porque isso vai trazer uma memória mais efetiva para vocês. Tá? Isso vai ajudar vocês bastante a memorizar, e a memória é tudo, né, quando a gente está falando de aprendizagem de língua estrangeira, ok? Então, eu vou deixar essa tarefinha aí para vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui no vídeo do YouTube, mesmo depois dele ter terminado, tá? Que eu vou vir dar uma olhada nos comentários para ver o que vocês acharam. Venham comentar no YouTube, porque os comentários das outras redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, eles não ficam lá, né? Como o vídeo vai ficar hospedado no YouTube, melhor que vocês comentem no vídeo do YouTube para eu conseguir corrigir vocês. Ó, acho que o Diogo já mandou. Ah, a Áurea tinha se apresentado, eu não vi, Áurea, desculpa. Então, aqui da outra atividade, né? Ó, deixa eu ver aqui. Ela falou: Je m'appelle Auréa, j'ai 54 ans. Excellent, 54 ans. Excelente. Áurea, no seu caso, você não colocaria esse E, tá? 54. Ali o E que você colocou entre o 50 e o 4, tira ele, tá? Não precisa desse E aí em francês. Então, a gente vai pular do 54 ans. 54 ans. É difícil. J'ai 54 ans. Excellent. Merci. E aí, aqui para frente, então, voltando para Céline, la chanteuse québécoise, o Diogo fez uma sobre ela aqui. Elle a 54 ans. Excellent. Elle a
54 ans. Ah, a idade da Áurea. Áurea tá na idade da Celina, hein? Já podia ser colega. Elle a 54 ans. Excellent. Parfait. Então, essa atividadezinha, como eu falei, eu vou deixar de tarefa. Deixem aqui nos comentários para eu corrigir depois para vocês. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Trazer a conjugação do verbo être, a conjugação do verbo avoir e já começar essa apresentação. Lembrando que vocês precisam fazer as anotações no caderno, repetir comigo aqui durante as aulas e também não deixar de praticar isso verbalmente, oralmente. Seja entre vocês, com colegas, seja na sala de conversação que a gente tem, que é gratuito também na École Québec, seja na nossa aula experimental, que a gente vai fazer no dia 14, ok? Agradeço vocês mais uma vez, pessoal, por terem vindo. Espero que tenha auxiliado e ensinado alguma coisa para vocês hoje. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. À la prochaine. Bye, bye.